Cada dia que passa, mais liberações. E vai chegar um ponto que nós vamos ter quantos lotes lá? 5, 6, 10, 15? E aí você vai ter um monte de, não só vídeos, como fotos, como relatos, como documentos oficiais, em que grande parte dos casos não tem explicação. Como, por exemplo, o recente aí, um orbe laranja gigante, testemunhado por 5 soldados americanos, testemunho oficial do Pentágono. E esse orbe soltava orbes menores no céu americano, em plena luz do dia. E o relatório admite, pelo menos 40% dos casos não tem como ter explicação terrena. A nossa tecnologia não bate. E você pode estar pensando assim, isso é coisa exclusiva de agora? Se você assistir ao vídeo anterior, que eu deixo o card aqui para vocês, vocês vão ver Jung já se preocupando com esses assuntos, porque ele dizia que esses objetos deixavam rastros físicos, ou seja, tinha evidências físicas desses objetos. Para você ver que é um assunto tratado desde sempre. No caso do Jung, foi lá na década de 50. E nós estamos achando que esses documentos são realidades de hoje. Ao mesmo tempo, o Steven Spielberg lançou um filme chamado Disclosure Day, que é o Dia do Desacobertamento, e ele está meio que fazendo um trabalho de preparação também da humanidade. Acredito que até combinado com algumas pessoas superiores que têm acesso ao assunto. Até porque ele vem afirmando veementemente que 90% do filme dele não é ficção. Ficção seria só a parte da roteirização ali. O resto seria tudo fenômenos que acontecem hoje. O filme dele toca num ponto muito importante. O que acontece com a humanidade no momento que a existência extraterrestre for finalmente divulgada? E sabe o que mais está gerando debate? Não foi o filme em si. Não foram os efeitos especiais, as coisas lá muito bem reproduzidas, muito bem feitas, mas sim a afirmação que o Steven Spielberg fez. Se isso fosse confirmado de uma hora para outra, isso bagunçaria a crença de muita gente. E ele estava certo. E hoje neste canal nós vamos abordar isso, sobre como o colapso religioso pode acontecer e como uma tradição espiritual que já responde isso há algum tempo sobrevive. Ela não só sobreviveria ao fato da existência extraterrestre e de um possível contato, como ela diria assim, nós já estávamos esperando por isso. Vamos começar pelo núcleo do problema aqui. Há 3 religiões monoteístas que dominam o Ocidente: judaísmo, cristianismo e islamismo. Todas elas foram meio que construídas sob um edifício muito complicado. A ideia geocêntrica, a narrativa de que o ser humano é o filho predileto de Deus. Não só isso, não é tão falado, mas seriam basicamente até os únicos que habitariam o universo. Qualquer expectativa de qualquer coisa que teria acontecido fora dessa história que nós temos aqui aterroriza essas pessoas. Então a Terra é o palco, a humanidade é a protagonista e a história começa com Adão e Eva e termina no dia do juízo final. Um resumo, basicamente isso aí. Essa visão tem até um nome técnico, chama-se geocentrismo teológico. E durante séculos ela funcionou para a cabecinha das pessoas. Quando Galileu provou que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol e os outros planetas que giravam em torno da Terra, a Igreja Católica o colocou numa prisão domiciliar, porque você mudar o centro do universo físico ameaçava o centro do universo espiritual. Agora só imagina quando não é só o Sol que muda de lugar. Quando a ciência, não os conspiracionistas, a ficção científica, a ciência, os governos, o Pentágono, o Congresso americano, a Universidade de Harvard, quando todos eles começam a dizer existem fenômenos que nós não conseguimos explicar, alguns deles são extremamente superiores a qualquer tipo de tecnologia que nós conhecemos, que nós podemos conceber. E algumas pessoas podem começar a se questionar no momento de desespero. E a pergunta que paralisa bilhões de pessoas é: e a Bíblia? E o Corão? E a Torá? Eles falam sobre isso? Hoje eu vou dar uma resposta honesta para vocês aqui. Eu vou dizer primeiro que não e vou explicar, porque muitas vezes eu falo aqui que esses objetos já estão em todas as épocas da humanidade se manifestando de alguma forma e que há relatos sobre isso também na Bíblia, como há em outros livros sagrados. Isso não é mentira, só que isso não é muito explícito. Tudo bem que nós temos lá no livro dos Vedas as Vimanas, nós temos os arrebatamentos, que seriam as abduções, por exemplo, de Elias e tudo mais. Só que o nome ali, pela ausência mesmo dos termos na época, estavam sendo colocados de maneiras místicas. Então você
não tem uma expressão 100% direta sobre o assunto. Porque se tivesse falando desceu um objeto diferente que eu não sei nominar, mas as pessoas nominavam como sendo Deus, como sendo anjo, como sendo qualquer outra coisa, chamavam de anjo mesmo quando era uma estrutura descendo. Quer dizer, então tem alguma coisa. Mas levando em consideração as interpretações teológicas e também a noção de que não há uma afirmação muito direta, deixando inequívoca a questão, então nós vamos dizer que as religiões praticamente não ensinam sobre isso, mesmo que tenha algumas pequenas referências nos livros sagrados. O fato é que quem pegar para ler uma Bíblia não vai sair convencido de que existe OVNIs dali, principalmente com essa lavagem cerebral que foi feita ao longo do tempo na cabeça das pessoas. Fica mais complicado ainda, né? Esses textos foram escritos para povos específicos, em momentos específicos, com a cosmologia disponível naquela época. É o que tinha. Nota que o colapso aqui não é da ideia de Deus, mas da ideia pequena e tacanha do que nós construímos como sendo Deus. Então o colapso é do modelo humano limitado que interpreta o que seja Deus. Então essas religiões não conseguem sair do ordinário, do comum, do simples, e não conseguem avançar na senda do conhecimento. Em 1857, quando Darwin nem havia publicado ainda A Origem das Espécies, quando o homem ainda não havia pisado na Lua, isso foi mais de uma centena de anos depois, quando a palavra galáxia era raridade nos dicionários, um pedagogo francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido como Allan Kardec, publicou O Livro dos Espíritos. E nesse livro há uma pergunta aparentemente simples: os outros mundos são habitados? Quer dizer, os outros planetas? E a resposta dos espíritos é categórica: sim, e os mundos mais avançados que o vosso têm habitantes mais avançados que vós. Vou dando aqui um resumo das questões que eu coloquei para vocês aí. Leiam na íntegra depois para vocês saberem o palavreado correto. Aqui é só um resumo, viu? O Espiritismo nasceu já como um universo plurihabitado. É como se fosse um dogma fundante, não como especulação. É um dos princípios do Espiritismo a diversidade, a pluralidade dos mundos habitados, inclusive sendo dito pelos espíritos que todos os mundos são habitados, todos os planetas são habitados. É uma afirmação difícil de ser dita no momento daquele. Kardec ainda pergunta pela natureza desses espíritos, sobre como eles são, como é o seu nível evolutivo, se eles se comunicam conosco, sobre a hierarquia espiritual que atravessa os mundos. E os espíritos respondem que Deus não criou o universo para um único ponto perdido no espaço, que é o planeta Terra, e que a criação é infinita porque Deus é infinito, mesmo eles dizendo que não tinham como explicar Deus porque carecia de linguagem, carecia até de sentidos para isso ainda. Agora pensa comigo, enquanto um cristão devoto está lá assistindo um noticiário sobre OVNIs e sente o chão da sua fé tremer, o espírita, ele olha para essa situação, respira fundo, contempla a situação e fala o seguinte: claro, sempre soubemos que não estávamos sozinhos. Presta atenção, isso não é uma vantagem intelectual, isso é uma vantagem espiritual. É a diferença entre uma fé construída sobre dogmas rígidos e uma espiritualidade construída sobre princípios expansíveis, que permitem a abertura da mente e também novas conquistas do espírito. Eu tenho que falar aqui que o espiritismo não parou em Kardec, ele tem que se expandir com os fatos do mundo, inclusive com outras pessoas, outros representantes, outros médiuns. Nós mesmos somos os compositores da situação espírita no mundo. A minha divulgação aqui, ela ajuda a construir um pouco do que é o espiritismo, porque o espiritismo também, ele contemplava um livre debate de ideias. Tem uma suposta mensagem que Emmanuel teria conversado com Chico Xavier, ele teria passado essa mensagem então, que fala de um momento onde nós estaríamos nos aproximando. Após o homem ter pisado na Lua em 69, 50 anos depois, ou seja, 2019, a partir desse momento, se a gente não tivesse se rendido a uma terceira guerra mundial, tivéssemos superado a nossa tendência de autodestruição, sobretudo ali com o uso de armas nucleares, né? A gente seria meio que premiado. A gente estaria ali alcançando pouco a pouco um novo marco da consciência coletiva. Esse prazo bateria mais ou menos ali com 2019. Mas eu não quero ficar falando de datas muito precisas. Mas uma coisa nós podemos dizer: coincidentemente, a partir de 2017 e principalmente de 2020 em diante, né, ou seja, um ano depois desse suposto prazo, nós começamos a entender que a coisa estava ficando mais séria. O Pentágono, por exemplo, começou a afirmar que os fenômenos dos tic-tacs eram fenômenos verdadeiros. Então, pela primeira vez, o que hoje é o Departamento de Guerra americano
engano, assumindo a veracidade de alguns fenômenos, dizendo não temos explicação para esses fenômenos que aceleram a supervelocidades sem propulsão como nós conhecemos, ignorando muitas vezes as leis da física, objetos que às vezes estão invisíveis ou se camuflam ou que às vezes aparentam estarem se materializando, ou seja, saindo de um local ou de uma outra dimensão e vindo para essa, ou mesmo aglomerando matéria de um momento para o outro. E aí chega em 2023 e começa o processo lento e gradual do disclosure, culminando no que está acontecendo agora desses noticiários e da gente está começando a receber em doses homeopáticas pequenos acessos à revelação. Porque você vê o Pentágono, o Departamento de Guerra, liberando pouco a pouco, parece que gradualmente, para não causar tanto espanto, para mais ir ambientando as pessoas até que esses pacotes que estão sendo liberados, se tornem algo do nosso cotidiano. Então lembra a primeira e a segunda semana que teve 1 bilhão de acessos no site, todo mundo desesperado para saber, e agora as pessoas já estão meio que acalentadas, vendo, tem mais novidades e tal. Parece que essa gradação na revelação lenta e gradual aí tem funcionado. Isso não dá para negar que parece muito com o que os espíritos falavam, que essa revelação se daria de forma lenta e gradual, porque eles falavam de uma revelação progressiva, ou seja, calibrada ao nível de consciência que a humanidade vai alcançando. E acaba não sendo uma imposição, mas sim um respeito ao nosso processo evolutivo. E isso para mim é profundamente espiritual, profundamente bacana, porque não tem uma agressão repentina, né? Só que vai chegar um momento em que as coisas vão ter que ser faladas mais abertamente. E esse período está se aproximando. Então é interessante que você faça esse processo de perder essa infância espiritual, infância mental, porque já está na hora de progredir e se preparar para o que está por chegar. E aqui é onde o Espiritismo talvez ofereça a sua contribuição mais extraordinária sobre esse assunto. Nas religiões tradicionais, quando você introduz o assunto extraterrestre, você praticamente cria um conflito ontológico. Por exemplo, perguntas como: quem são eles? Eles têm alma? Foram criados por Deus? Igual agora tem um monte de gente falando, seriam demônios. Cristo morreu por eles também? Sei lá, um monte de pergunta pode surgir nesse sentido aí. Você cria um conflito ontológico. Isso se tiver um raciocínio nesse sentido, porque parece que na maioria das vezes está tendo aí uma negação de pensar, mesmo recebendo esses pequenos avisos, mesmo sendo necessária essa pequena preparação, mesmo as coisas estarem ajudando um pouco, as pessoas estão se esquivando de pensar sobre esse assunto. Essas perguntas não encontram resposta dentro do framework teológico tradicional. E o que não tem resposta dentro de um sistema dogmático assusta. Com o Espiritismo, esse conflito simplesmente não existe. Porque o Espiritismo não define o ser pelo planeta em que ele nasceu, mas sim define esse ser pelo espírito que ele é. Notem, o espírito, aquele que intelectualiza a matéria, porque a matéria do corpo físico, sendo simplesmente um instrumento, o que nós somos de verdade é a essência, é o espírito. Então, o espírito é a unidade fundamental. E o espírito pode encarnar em realidades diferentes, em planetas diferentes, em corpos diferentes, conforme o seu estágio evolutivo. Por exemplo, se eu for me reencarnar lá em Centauros 45b, eu vou ter que ter a estrutura apropriada daquele globo, daquele planeta. Então eu não vou ser um humanoide desse jeitinho que eu sou aqui. Pelo menos não no meu corpo físico. Agora, o espírito é o que manda. Essa necessidade, às vezes, de encarnar em um outro planeta diz respeito às necessidades do nível evolutivo. Se você não estiver alinhado com o nível evolutivo do seu planeta, você continua evoluindo em outro planeta ou vai fazer um aprendizado em outro planeta. Aí são N casos, não vamos falar sobre isso aqui agora. Mas há mundos de expiações, de provas, mundos mais evoluídos, mundos quase espirituais, dada a sua leveza. Então o que chamamos de extraterrestre não é só um ser de outra espécie. É muito mais do que isso. É um espírito em outro estágio evolutivo, encarnado em outro mundo que não o nosso. Isso muda tudo, porque o ET deixa de ser o outro, o desconhecido, o ameaçador, e passa a ser simplesmente um irmão mais velho. Se for casos de inteligências superiores nos visitando, por exemplo. Alguém que já passou pelo que nós estamos passando, que já superou as guerras, os dogmas, a ignorância espiritual, que ainda nos aprisiona aqui. E que talvez olhe para nós aqui da Terra com a mesma misericórdia que nós olhamos para uma criança que está tentando aprender a andar. Essa perspectiva, ela não se assusta e nem se apavora com o disclosure. Ela não apenas sobrevive a ele, mas ela floresce com ele. Então vamos à pergunta central sem floreios. O disclosure vai quebrar as religiões? Vocês querem minha resposta honesta de novo? Vai quebrar algumas e vai purificar poucas. O que vai quebrar, na verdade, é um invólucro dogmático. Essas coisas sem razão. É a camada do poder institucional, por exemplo, de controle social,
racional, de literalismo bíblico, de fé cega. Essa camada já está rachando há décadas. E o disclosure pode contribuir para que seja dado o golpe final nisso aí. Mas o núcleo espiritual das tradições, isso aí vai ser preservado, que é a busca por Deus, a ética do amor, a crença numa inteligência criadora. Esse núcleo não quebra, esse se expande. E é aqui que o espiritismo tem um papel único a desempenhar. Não como uma religião superior, não como a certa no meio das erradas, mas como uma ponte, uma linguagem espiritual capaz de acolher o que está vindo sem entrar em colapso. O Kardec chamou o espiritismo de ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo. E é justamente essa tríplice condição aí que faz com que qualquer revelação científica de magnitude histórica não o apavore. Ele se torna resiliente a qualquer coisa do gênero. E quando o disclosure vier, inclusive já está vindo, né? Está vindo em etapas. Muita gente vai perder o chão, vai perder a referência, vai entrar numa crise existencial profunda. E quem tiver construído uma espiritualidade expansível, aberta, racional, fundamentada no amor, na caridade e na evolução, e não num livro literalista, não num dogma imutável, vai ter algo precioso para oferecer. Então, em 1857, Kardec perguntou aos espíritos se tinham mais mundos habitados além da Terra. Em 2026, o Pentágono admite que fenômenos no céu não têm explicação. Entre esses dois momentos, 1857 até 2026, a humanidade já fez uma jornada, só que ela ainda não chegou ao destino. Mas talvez, só talvez, a grande revelação que se aproxima não seja necessariamente sobre a existência de outros seres. Talvez seja sobre nós mesmos, sobre quem somos de verdade, nosso tamanho nisso tudo e quanto nós temos que evoluir ainda para alcançar patamares superiores das inteligências que hoje vêm nos visitar, sobre o quanto ainda temos que crescer. E sobre o quanto nós vamos querer, quando finalmente encontrarmos os nossos irmãos do cosmos, quanto nós vamos querer que eles vejam em nós não o medo, não a guerra, não o dogma, mas a dignidade de espíritos a caminho, se melhorando, tropeçando ainda, mas caminhando sem parar no processo evolutivo. Muito obrigado, deixe sua força aí para o canal. Eu sou o Antares, nos vemos entre mundos e dimensões. Gostou do vídeo? Deixe seu like e comentário. Toque no sininho para receber novos vídeos. Vídeos novos todos os dias.